A dinâmica da transferência. A presente tradução inglesa, da autoria de James Strachey, aparece aqui pela primeira vez. Embora Freud incluísse este artigo, publicado em janeiro de 1912, na série sobre técnica, ele é, na verdade, mais um exame teórico do fenómeno da transferência e da maneira pela qual esta opera no tratamento analítico. Freud já havia abordado o assunto em breves considerações ao final da História Clínica de Dora, 1905 e 1901. Tratou dele muito mais amplamente na segunda metade da Conferência 27 e na primeira metade da Conferência 28, de suas conferências introdutórias, 1916 e 1917. E, perto do fim da vida, fez vários importantes comentários sobre o tema no decurso de seu longo artigo Análise Terminável e Interminável, 1937. A dinâmica da transferência. O tópico quase inexaurível da transferência foi recentemente tratado por Wilhelm Steckel, 1911b, nesse periódico, em estilo descritivo. Gostaria de, nas páginas seguintes, acrescentar algumas considerações destinadas a explicar como a transferência é necessariamente ocasionada durante o tratamento psicanalítico e como vem ela a desempenhar neste seu conhecido papel. Deve-se compreender que cada indivíduo, através da ação combinada de sua disposição inata e das influências sofridas durante os primeiros anos, conseguiu um método específico próprio de conduzir-se na vida erótica, isto é, nas pré-condições para enamorar-se que estabelece, nos instintos que satisfaz e nos objetivos que determina a si mesmo no decurso daquela. Isso produz o que se poderia descrever como um clichê estereotípico, ou diversos deles, constantemente repetido, constantemente reimpresso. No decorrer da vida da pessoa, na medida em que as circunstâncias extremas e a natureza dos objetos amorosos a ela acessíveis permitam, e que, de certo, não é inteiramente incapaz de mudar, frente a experiências recentes. Ora, nossas observações demonstraram que somente uma parte daqueles impulsos que determinam o curso da vida erótica passou por todo o processo de desenvolvimento psíquico. Esta parte está dirigida para a realidade, acha-se à disposição da personalidade consciente e faz parte dela. Outra parte dos impulsos libidinais foi retirada no curso do desenvolvimento. Mantiveram-na afastada da personalidade consciente e da realidade e, ou foi impedida de expansão ulterior, exceto na fantasia, ou permaneceu totalmente no inconsciente, de maneira que é desconhecida pela consciência da personalidade. Se a necessidade que alguém tem de amar não é inteiramente satisfeita pela realidade, ele está fadado a aproximar-se de cada nova pessoa que encontra com ideias libidinais antecipadas. E é bastante provável que ambas as partes de sua libido, tanto a parte que é capaz de se tornar consciente quanto a inconsciente, tenham sua cota na formação dessa atitude. Assim, é perfeitamente normal e inteligível que a catexia libidinal de alguém que se acha parcialmente insatisfeito, uma catexia que se acha pronta por antecipação, dirija-se também para a figura do médico. Decorre da nossa hipótese primitiva que essa catexia recorrerá a protótipos, ligar-se-á a um dos clichês estereotípicos que se acham presentes no indivíduo. Ou, para colocar a situação de outra maneira, a catexia incluirá o médico numa das séries psíquicas que o paciente já formou. Se a imago paterna, para utilizar o termo adequado introduzido por Jung, 1911-164, foi o fator decisivo no caso,
O resultado concordará com as relações reais do indivíduo com seu médico, mas a transferência não se acha presa a este protótipo específico. Pode surgir também semelhante à imago materna ou à imago fraterna. As peculiaridades da transferência para o médico, graças às quais ela excede em quantidade e natureza, tudo o que se possa justificar em fundamentos sensatos ou racionais, tornam-se inteligíveis se tivermos em mente que essa transferência foi precisamente estabelecida, não apenas pelas ideias antecipadas conscientes, mas também por aquelas que foram retidas ou que são inconscientes. Nada mais haveria a examinar ou com que se preocupar a respeito deste comportamento da transferência. Não fosse permanecerem inexplicados nela dois pontos que são de interesse específico para os psicanalistas. Em primeiro lugar, não compreendemos por que a transferência é tão mais intensa nos indivíduos neuróticos em análise que em outras pessoas desse tipo que não estão sendo analisadas. Em segundo, permanece sendo um enigma a razão por que, na análise, a transferência surge como a resistência mais poderosa ao tratamento, enquanto que, fora dela, deve ser encarada como veículo de cura e condição de sucesso. Pois nossa experiência demonstrou, e o fato pode ser confirmado com tanta frequência quanto desejarmos, que, se as associações de um paciente faltam, a interrupção pode invariavelmente ser removida pela garantia de que ele está sendo dominado, momentaneamente, por uma associação relacionada com o próprio médico ou com algo a este vinculado. Assim que esta explicação é fornecida, a interrupção é removida ou a situação se altera, de uma em que as associações faltam para outra em que elas estão sendo retidas. À primeira vista, parece ser uma imensa desvantagem para a psicanálise como método que aquilo que a lhes constitui o fator mais forte no sentido do sucesso nela se transforme no mais poderoso meio de resistência. Contudo, se examinarmos a situação mais de perto, podemos pelo menos dissipar o primeiro de nossos dois problemas. Não é fato que a transferência surja com maior intensidade e ausência de coibição durante a psicanálise que fora dela. Nas instituições em que doentes dos nervos são tratados de modo não analítico, podemos observar que a transferência ocorre com a maior intensidade e sob as formas mais dignas, chegando a nada menos que servidão mental. E, ademais, apresentando o mais claro colorido erótico. Gabriel Reuter, com seus agudos poderes de observação, descreveu isso em época na qual não havia ainda uma coisa chamada psicanálise, num livro notável que revela, sob todos os aspectos, a mais clara compreensão interna, insight, da natureza e gênese das neuroses. Essas características da transferência, portanto, não devem ser atribuídas à psicanálise, mas sim à própria neurose. Nosso segundo problema, o problema de saber por que a transferência aparece na psicanálise como resistência, está por enquanto intacto. E temos agora de abordá-lo mais de perto. Figuremos a situação psicológica durante o tratamento. Uma pré-condição invariável e indispensável de todo o desencadeamento de uma psiconeurose é o processo a que Jung deu um nome apropriado de introversão. Isto equivale a dizer a parte da libido que é capaz de se tornar consciente e se acha dirigida para a realidade é diminuída, e a parte que se dirige para longe da realidade e é inconsciente e que, embora possa ainda alimentar as fantasias do indivíduo, pertence todavia ao inconsciente, é proporcionalmente aumentada. A libido,
inteiramente ou em parte, entrou num curso regressivo e reviveu as ímagos infantis do indivíduo. O tratamento analítico, então, passa a segui-la. Ele procura rastrear a libido, torná-la acessível à consciência e, enfim, útil à realidade. No ponto em que as investigações de análise deparam com a libido retirada em seu esconderijo, está fadado a irromper um combate. Todas as forças que fizeram a libido regredir se erguerão como resistências ao trabalho da análise, a fim de conservar o novo estado de coisas. Pois, se a introversão ou regressão da libido não houvesse sido justificada por uma relação específica entre o indivíduo e o mundo externo, enunciado em termos mais gerais pela frustração da satisfação, e se não se tivesse, no momento, tornado mesmo conveniente, não teria absolutamente ocorrido. Mas as resistências oriundas desta fonte não são as únicas, ou, em verdade, as mais poderosas. A libido, à disposição da personalidade do indivíduo, esteve sempre sob a influência da atração de seus complexos inconscientes, ou mais corretamente, das partes desse complexo pertencentes ao inconsciente. E encontrou num curso regressivo devido ao fato de a atração da realidade haver diminuído. A fim de liberá-la, esta atração do inconsciente tem de ser superada, isto é, a repressão dos instintos inconscientes e de suas produções, que, entre mentes, estabeleceu no indivíduo, deve ser removida. Isto é responsável, de longe, pela maior parte da resistência, que tão a miúde faz a doença persistir, mesmo após o afastamento da realidade haver perdido sua justificação temporária. A análise tem de lutar contra as resistências, oriundas de ambas essas fontes. A resistência acompanha o tratamento passo a passo. Cada associação isolada, cada ato da pessoa em tratamento tem de levar em conta a resistência e representa uma conciliação entre as forças que estão lutando no sentido do restabelecimento e as que se lhe opõem, já descritas por mim. Se acompanharmos agora um complexo patogénico, desde sua representação no consciente, seja ele óbvio, sob a forma de um sintoma, ou algo inteiramente indiscernível, até sua raiz no inconsciente, logo ingressaremos numa região em que a resistência se faz sentir tão claramente que a associação seguinte tem de levá-la em conta a aparecer como uma conciliação entre suas exigências e as do trabalho de investigação. É neste ponto, segundo prova nossa experiência, que a transferência entra em cena. Quando algo no material complexivo, no tema geral do complexo, serve para ser transferido para a figura do médico, essa transferência é realizada. Ela produz a associação seguinte e se anuncia por sinais de resistência, por uma interrupção, por exemplo. Inferimos desta experiência que a ideia transferencial penetrou na consciência, à frente de quaisquer outras associações possíveis, porque ela satisfaz a resistência. Um evento deste tipo se repete inúmeras vezes no decurso de uma análise. Reiteradamente, quando nos aproximamos de um complexo patogénico, a parte desse complexo capaz de transferência é empurrada em primeiro lugar para a consciência e defendida com a maior obstinação. Depois que ela for vencida, a superação das outras partes do complexo quase não apresenta novas dificuldades. Quanto mais um tratamento analítico demora e mais claramente o paciente se dá conta
de que as deformações do material patogénico não podem, por si próprias, oferecer qualquer proteção contra a sua revelação, mais sistematicamente faz ela uso de um tipo de deformação que obviamente lhe concede as maiores vantagens: a deformação mediante a transferência. Essas circunstâncias tendem para uma situação na qual, finalmente, todo conflito tem de ser combatido na esfera da transferência. Assim, a transferência no tratamento analítico invariavelmente nos aparece, desde o início, como a arma mais forte da resistência, e podemos concluir que a intensidade e persistência da transferência constituem efeito e expressão da resistência. Ocupamos-nos do mecanismo da transferência, é verdade, quando remontamos ao estado de prontidão da libido, que conservou ímagos infantis. Mas o papel que a transferência desempenha no tratamento só pode ser explicado se entrarmos na consideração de suas relações com as resistências. Como é possível que a transferência sirva tão admiravelmente de meio de resistência? Poder-se-ia pensar que a resposta possa ser fornecida sem dificuldade, pois é claro que se torna particularmente difícil de admitir qualquer impulso proscrito de desejo, se ele tem de ser revelado. Diante desse tipo, dá origem a situações que, no mundo real, mal parecem possíveis. Mas é precisamente a isso que o paciente visa, quando faz o objeto de seus impulsos emocionais coincidir com o médico. Uma nova consideração, no entanto, mostra que essa vitória aparente não pode fornecer a solução do problema. Na verdade, uma relação de dependência afetuosa e dedicada pode, pelo contrário, ajudar uma pessoa a superar todas as dificuldades de fazer uma confissão. Em situações reais análogas, as pessoas geralmente dirão: na sua frente não sinto vergonha, posso dizer-lhe qualquer coisa. Assim, a transferência para o médico poderia, de modo igualmente simples, servir para facilitar as confissões, e não fica claro porque deve tornar as coisas mais difíceis. A resposta à questão que foi tão a miúdo repetida nestas páginas não pode ser alcançada por nova reflexão, mas pelo que descobrimos quando examinamos resistências transferenciais particulares que ocorrem durante o tratamento. Percebemos afinal que não podemos compreender o emprego da transferência como resistência, enquanto pensarmos simplesmente em transferência. Temos de nos resolver a distinguir uma transferência positiva de uma negativa. A transferência de sentimentos afetuosos da dos hostis e tratar separadamente os dois tipos de transferência para o médico. A transferência positiva é ainda divisível em transferência de sentimentos amistosos ou afetuosos, que são admissíveis à consciência, e transferência de prolongamentos desses sentimentos no inconsciente. Com referência aos últimos, a análise demonstra que invariavelmente remontam a fontes eróticas. E somos assim levados à descoberta de que todas as relações emocionais de simpatia, amizade, confiança e similares, das quais podemos tirar bom proveito em nossas vidas, acham-se geneticamente vinculadas à sexualidade e se desenvolveram a partir de desejos puramente sexuais, através da suavização de seu objetivo sexual, por mais puro e não sensuais que possam parecer à nossa autopercepção consciente. Originalmente, conhecemos apenas objetos sexuais, e a psicanálise demonstra-nos que pessoas que em nossa vida real são simplesmente admiradas ou respeitadas podem ainda ser objetos sexuais para nosso inconsciente. Assim,
A solução do enigma é que a transferência para o médico é apropriada para a resistência ao tratamento apenas na medida em que se tratar de transferência negativa ou de transferência positiva de impulsos eróticos reprimidos. Se removermos a transferência por torná-la consciente, estamos desligando apenas da pessoa do médico aqueles dois componentes do ato emocional. O outro componente, admissível à consciência e irrepreensível, persiste, constituindo o veículo de sucesso na psicanálise, exatamente como o é em outros métodos de tratamento. Até este ponto, admitimos prontamente que os resultados da psicanálise baseiam-se na sugestão. Por esta, contudo, devemos entender como faz Ferenczi, 1909, a influenciação de uma pessoa por meio dos fenômenos transferenciais possíveis em seu caso. Cuidamos da independência final do paciente pelo emprego da sugestão, a fim de fazê-lo realizar um trabalho psíquico que resulta necessariamente numa melhora constante de sua situação psíquica. Pode-se levantar ainda a questão de saber por que os fenômenos de resistência da transferência só aparecem na psicanálise e não em formas diferentes de tratamento, em instituições, por exemplo. A resposta é que eles também se apresentam nestas outras situações, mas têm de ser identificados como tal. A manifestação de uma transferência negativa é, na realidade, acontecimento muito comum nas instituições. Assim que um paciente cai sob o domínio da transferência negativa, ele deixa a instituição em estado inalterado ou agravado. A transferência erótica não possui efeito tão inibidor nas instituições, visto que nestas, tal como acontece na vida comum, ela é encoberta ao invés de revelada, mas se manifesta muito claramente como resistência ao restabelecimento. Não, é verdade, por levar o paciente a sair da instituição. Pelo contrário, retém-no aí, mas por mantê-lo a certa distância da vida. Pois, do ponto de vista do restabelecimento, é completamente indiferente que o paciente supere essa ou aquela ansiedade ou inibição na instituição. O que importa é que ele fique livre dela também na vida real. A transferência negativa merece exame pormenorizado, que não pode ser feito dentro dos limites do presente trabalho. Nas formas curáveis de psiconeurose, ela é encontrada lado a lado com a transferência afetuosa, a miúde dirigidas simultaneamente para a mesma pessoa. Bleuler adotou o excelente termo ambivalência para descrever este fenômeno. Até certo ponto, uma ambivalência de sentimento deste tipo parece ser normal, mas um alto grau dela é certamente peculiaridade especial de pessoas neuróticas. Nos neuróticos obsessivos, uma separação antecipada dos pares de contrários parece ser característica de sua vida instintual e uma de suas pré-condições constitucionais. A ambivalência nas tendências emocionais dos neuróticos é a melhor explicação para sua habilidade em colocar as transferências a serviço da resistência. Onde a capacidade de transferência tornou-se essencialmente limitada a uma transferência negativa, como é o caso dos paranoicos, deixa de haver qualquer possibilidade de influência ou cura. Em todas estas reflexões, porém, lidamos até agora com apenas um dos lados do fenômeno da transferência. Temos de voltar nossa atenção para outro aspecto do mesmo assunto. Todo aquele que faça uma apreciação correta da maneira pela qual uma pessoa em análise, assim que entra sob o domínio de qualquer resistência transferencial considerável, é arremessada para fora de sua relação real com o médico,
como se sente então em liberdade para desprezar a regra fundamental da psicanálise, que estabelece que tudo o que lhe venha à cabeça deve ser comunicado, sem crítica. Como esquece as intenções com que iniciou o tratamento e como encara com indiferença argumentos e conclusões lógicas que, apenas pouco tempo antes, lhe haviam causado grande impressão. Todo aquele que tenha observado tudo isso achará necessário procurar uma explicação de sua impressão em outros fatores, além dos que já foram aduzidos. E esses fatores não se acham longe. Originam-se, mais uma vez, na situação psicológica em que o tratamento coloca o paciente. No processo de procura, a libido que fugira do consciente do paciente, penetramos no reino do inconsciente. As reações que provocamos revelam, ao mesmo tempo, algumas das características que viemos a conhecer a partir do estudo dos sonhos. Os impulsos inconscientes não desejam ser recordados da maneira pela qual o tratamento quer que o sejam, mas esforçam-se por reproduzir-se de acordo com a atemporalidade do inconsciente e sua capacidade de alucinação. Tal como acontece aos sonhos, o paciente encara os produtos do despertar de seus impulsos inconscientes como contemporâneos e reais. Procura colocar suas paixões em ação sem levar em conta a situação real. O médico tenta compeli-lo a ajustar esses impulsos emocionais ao nexo do tratamento e da história de sua vida, a submetê-los à consideração intelectual e a compreendê-los à luz de seu valor psíquico. Esta luta entre o médico e o paciente, entre o intelecto e a vida instintual, entre a compreensão e a procura da ação, é travada, quase exclusivamente nos fenômenos da transferência. É nesse campo que a vitória tem de ser conquistada, vitória cuja expressão é a cura permanente da neurose. Não se discute que controlar os fenômenos da transferência representa para o psicanalista as maiores dificuldades. Mas não se deve esquecer que são precisamente eles que nos prestam o inestimável serviço de tornar imediatos e manifestos os impulsos eróticos ocultos e esquecidos do paciente. Pois, quando tudo está dito e feito, é impossível destruir alguém in absentia ou in effigie.